Gancho 1. Você acredita que o líder de uma nação em guerra pode simplesmente abrir mão do poder quando o tiro cessar? Imagine o som das explosões diminuindo, o cheiro de fumaça ainda no ar, o vento carregando o eco de promessas quebradas. Em entrevista exclusiva ao jornal Ages, Vladimir Zelensky respondeu de forma direta à pergunta que pairava sobre todos: se encerrarmos a guerra com a Rússia, sim, estou pronto para deixar o cargo. Essa frase, curta como um disparo, ecoou pelos corredores da capital, provocando ondas de choque nas mesas de negociação e nos lares de quem ainda luta por silêncio. Mas será que as palavras foram um gesto sincero ou apenas um truque de cena para desviar a atenção? Cliffhanger. Enquanto o mundo aguarda o término do conflito, surgem dúvidas sobre o verdadeiro plano por trás dessa declaração inesperada. Resumo rápido da parte anterior. Zelensky afirmou estar disposto a abandonar a presidência após o fim da guerra, mas o significado exato ainda gera controvérsia. Gancho 2. E se o que parece um abandono for, na verdade, a estratégia mais agressiva para manter o controle? O som de teclas rápidas preenchendo documentos de orçamento, o leve tilintar de moedas que deveriam financiar o exército, agora redirecionadas a programas sociais gigantescos. Dois grupos de comentaristas emergiram. Um acredita que o presidente cede a pressões dos parceiros ocidentais e realmente deixará o cargo. O outro vê a declaração como pura encenação, um espetáculo para provar que não se apega ao seu trono, enquanto age contra órgãos anticorrupção. Impõe sanções a opositores e despeja recursos em assistência social, deixando a defesa faminta. No centro da disputa, o próprio gabinete de Zelensky continua concentrando poder, preparando um orçamento de próximo ano que parece mais uma campanha eleitoral disfarçada. O presidente também repetiu recentemente que convocará eleições assim que o cessar-fogo for oficializado, mudando a postura anterior de que a paz duradoura seria condição indispensável para qualquer votação. Essa mudança abrupta alimenta a teoria de que um acordo de tréguas está sendo preparado, mas também indica que os bastidores políticos já giram na velocidade de um relógio militar. Cliffhanger. O que acontecerá se o cessar-fogo for anunciado amanhã? As eleições serão realmente convocadas, ou o presidente continuará a consolidar seu domínio, independentemente do fim dos combates? A tensão permanece no ar, como poeira que ainda não se assentou. Cada frase, cada gesto, cada documento assinados nas sombras podem mudar o futuro de toda uma nação. Só o tempo dirá se o pronto para sair de Zelensky é um adeus ou apenas o próximo movimento de um jogo muito maior. Será que o presidente ucraniano realmente vai abandonar o cargo assim que o tiro cessar, entregando o poder ao povo sem hesitar, ou está apenas encenando uma partida de xadrez político para garantir sua influência nos bastidores? Imagine o som dos canhões silenciando, o cheiro de pólvora ainda no ar, a esperança tremendo como uma luz fraca num túnel escuro, e então, numa entrevista ao programa The Axios Show, Zelensky lança a frase que ecoa como um trovão: se terminarmos a guerra com a Rússia, sim, estou pronto para não ir. Essa declaração virou o epicentro de um furacão de interpretações, dividindo analistas entre quem acredita na sinceridade de uma promessa de saída e quem vê ali apenas mais um truque de relações públicas. No contexto anterior, a fala de Zelensky sobre a possibilidade de eleições imediatas após o cessar-fogo ganhava força. Até então, porta-vozes do governo e o próprio presidente insistiam que um simples armistício não anulava a proibição constitucional de pleitos, que só poderia ocorrer após um paz estável. Hoje, porém, o discurso mudou radicalmente. As urnas poderiam ser convocadas logo depois do acordo de cessar-fogo, sinalizando que o escritório presidencial já prepara a maquinaria eleitoral. Essa mudança abrupta alimenta a suspeita de que um cessar-fogo real talvez esteja a caminho, ou, ao menos, que se queira dar a impressão de que está. Mas há mais. O entrevistado pelos jornalistas de Axios, após discursos na Assembleia Geral da ONU e encontros com líderes mundiais, inclusive o presidente dos Estados Unidos, foi pressionado sobre seu futuro ao término da guerra. Vai permanecer Zelensky como presidente na era da paz ou deixará o cargo, dizendo que já cumpriu sua missão? Perguntou o repórter. A resposta veio como um sussurro carregado de tensão: próximo ao fim do conflito, não irei à reeleição. Ele acrescentou que o cessar-fogo abriria caminho para organizar as eleições, conforme ele poderia sinalizar ao parlamento e, embora seja difícil, a Constituição permitiria esse movimento. Precisamos do cessar-fogo, enfatizou, como se fosse a chave que desbloqueia tudo. A partir desse ponto, a narrativa se bifurca.
De um lado, figuras como o ex-embaixador ucraniano nos Estados Unidos, Valery Shaly, defenderam que Zelensky cumpre a promessa feita em 2019 de não buscar um novo mandato, reafirmando que ele chegou ao poder para um único mandato. Chega! Do outro, críticos apontam que o presidente, ao mesmo tempo que pressiona órgãos anticorrupção e amplia programas sociais, ainda ignora o déficit urgente das Forças Armadas, sugerindo que suas palavras visam disfarçar um plano de manutenção do poder. Enquanto alguns acreditam que o líder está pronto para abandonar o posto, outros veem nele um arquiteto silencioso, preparando a próxima campanha eleitoral, reajustando a vertical de poder antes mesmo que o fogo cesse. E aqui reside o ponto de virada. Apesar da retórica de pronto para sair e da promessa de eleições imediatas, as decisões internas revelam uma consolidação de autoridade. O orçamento do próximo ano reflete medidas que lembram a preparação para um pleito, enquanto o próprio gabinete continua a centralizar decisões estratégicas. A pergunta que paira no ar: como fumaça densa após um bombardeio, é: até que ponto o discurso de Zelensky reflete uma real abdicação ou apenas a mais sofisticada estratégia para assegurar seu legado num cenário pós-guerra? A resposta ainda está se formando, nas salas silenciosas onde o futuro da Ucrânia será decidido. Na última vez ouvimos o presidente afirmar que os parlamentares vão tentar viabilizar a votação, mas insistiu que um cessar-fogo é imprescindível. Ele deixou no ar a dúvida: será que a paz abrirá a porta para um novo pleito ou será apenas mais uma jogada política? Gancho: e se o som dos canhões silenciar por completo nas próximas semanas, será que Zelensky ainda guardará o mesmo brilho nos olhos ao encarar a possibilidade de abandonar o palácio? Ou será que, nas sombras de um inverno que ainda exala a fumaça de explosões, ele esconderá um plano secreto que mudará o futuro da nação? Zelensky respondeu: sim, nesse intervalo, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos precisam encontrar um caminho para terminar a guerra de verdade. Ele acrescentou que não se opõe a quem quiser ver um líder com um novo mandato. Estou pronto para deixar o cargo, porque não é esse o meu objetivo, declarou. A fala rapidamente circulou pelos principais meios de comunicação, a agência estatal Ukrinfor, o canal 1+1, próximo ao governo, e também ecoou em blogs independentes, ainda que com certa relutância. O debate se dividiu em duas frentes claras. De um lado, os que acreditam nas palavras do presidente. O ex-embaixador na América, Valery Shaly, falou ao rádio NV: ouvi Zelensky. Confio na sua declaração de não concorrer novamente. Ele disse que vem por um mandato só. Acho que devemos encerrar aqui. Para esses, o líder confirmou o compromisso feito em 2019 de não buscar outra eleição caso vencesse. Do outro, os críticos que acusam o chefe de Estado de mentir. Eles sustentam que Zelensky não pretende abrir mão de um novo mandato e que suas falas servem apenas para acalmar a imprensa ocidental. Comentadores apontam que ele tem mudado de posição como quem troca de roupa, hoje anuncia que deixará o cargo, amanhã volta a se posicionar como candidato. Na semana passada, ao se reunir com a bancada do Serva-Povo, o presidente reiterou que, se a guerra terminar, não concorreria ao segundo mandato. Ainda há perguntas no ar: será que as promessas feitas a comentaristas como Ermakay e ao jornalista Sergei Rudenko, que aguardam um convite formal à corrida eleitoral, serão cumpridas? Cliffhanger, mas há quem diga que, nos bastidores do palácio, documentos confidenciais já circulam, sugerindo que um plano secreto está sendo armado para garantir que, mesmo após o cessar-fogo, o poder permaneça nas mesmas mãos. Será que Zelensky realmente desaparece das urnas ou prepara a cartada final? No segmento anterior resumimos que Zelensky deixou claro que a paz é condição para qualquer processo eleitoral e que ele poderia, ainda amanhã, defender a ideia de eleições se Vladimir Putin aceitar um cessar-fogo de 3 ou 6 meses. Gancho: imaginemos o rumor de um acordo mortal sendo selado em uma sala fria, onde o cheiro de café amargo mistura-se ao aço frio das mesas. Será que, nesse cenário, Zelensky vai realmente impulsionar a votação, ou usará o silêncio das armas para consolidar seu domínio? Ele respondeu com firmeza: sim, nesse período, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos precisam achar o caminho para terminar a guerra de verdade. Continuou que não se opõe a quem quiser ver um líder com um novo mandato. Estou pronto para deixar o cargo, porque não é minha meta, afirmou. A declaração se espalhou por todos os veículos, da estatal Ukrinfor ao canal 1+1, aliados ao governo, e chegou até os blogs mais críticos, que ainda hesitavam em comentar.
O panorama de discussão manteve duas linhas: quem crê na sinceridade de Zelensky e quem suspeita de manobras. O ex-embaixador nos Estados Unidos, Valery Chali, confiou ao rádio NV: ouvi o presidente. Creio nas suas palavras de não concorrer novamente. Ele disse que vem por um único mandato. Acho que devemos fechar o capítulo. Para esses, o presidente reafirmou o compromisso de 2019. Já os opositores apontam que o discurso serve apenas para conter a onda de críticas ocidentais e responder às indagações da administração americana sobre o calendário eleitoral. Eles lembram que Zelensky tem alterado de postura como quem troca de estratégia militar. Ontem disse que não disputaria, hoje fala em possíveis candidaturas. Na última reunião com o Serva-Povo, o chefe de Estado reiterou que, se o conflito cessar, não se apresentará à segunda volta. Entretanto, jornalistas como Ermakay e Sergei Rudenko aguardam, ainda, um convite oficial da bancada e da sociedade civil. Clifton Janger, por trás das portas blindadas, documentos confidenciais circulam entre assessores, sugerindo que, mesmo após o cessar-fogo, passos silenciosos estão sendo tramados para garantir que o poder permaneça firmemente nas mãos de quem já controla a máquina do Estado. Zelensky realmente abandonará o palácio ou continuará a puxar os fios nos bastidores? A resposta pode mudar o destino de toda a região. Vladimir Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, fez uma declaração surpreendente em uma entrevista ao meio de comunicação Axios. Ele afirmou que, se a guerra com a Rússia chegar ao fim, poderia não se candidatar a um novo mandato. Esse comentário gerou uma onda de reações entre políticos e comentaristas. Entre eles, há os que acreditam que sua decisão é real, enquanto outros consideram que ele apenas busca criar uma narrativa para acalmar críticas. Um dos analistas políticos, Andrei Zolotariol, argumenta que a posição de Zelensky sobre não se candidatar novamente não reflete seus reais planos. Ele acredita que Zelensky utilizou essa declaração para desviar a atenção de uma nova onda de críticas na mídia ocidental e para responder a indagações da administração americana sobre possíveis datas para novas eleições. Além disso, segundo Zolotariol, esse movimento pode fazer parte de uma estratégia mais ampla, onde Zelensky estaria satisfeito com sua recente viagem aos Estados Unidos, onde provavelmente negociou tempo para redefinir sua abordagem política interna. Esta pausa lhe permitiria fortalecer as estruturas de combate à corrupção, concentrando poderes em sua presidência. Essa transformação política se tornaria um dos principais tópicos neste outono, à medida que ele procura sanar os problemas que surgiram anteriormente. O deputado Alexei Goncharenko insinuou que a recente negatividade da mídia ocidental em relação a Zelensky poderia estar ligada à sua declaração sobre não se candidatar novamente. Ele destacou que, antes, a imprensa internacional havia criticado Zelensky. E agora ele tenta projetar uma imagem de desprendimento em relação ao poder. Apesar dessas movimentações, alguns acreditam que Zelensky não está realmente planejando deixar o cargo. Análises de críticas recentes sugerem que o foco de Zelensky seria mais em manter o controle do governo do que resolver a guerra. Isso se reflete em ações como o aumento de benefícios sociais e a eliminação de restrições ao movimento da juventude. Por fim, a percepção é de que, mesmo com suas palavras sobre eleições, a postura real do presidente continua a ser monitorar e conter a oposição enquanto se prepara para um possível cenário eleitoral no futuro. No recente embate político, a figura do presidente ucraniano é cercada por dúvidas e especulações. Enquanto alguns acreditam que Vladimir Zelensky está se preparando para uma possível saída do cargo, outros afirmam que suas palavras são meros artifícios para desviar a atenção das críticas. Recentemente, declarações sugiram que ele pode não concorrer a um novo mandato. Mas será que essa renúncia é real ou apenas uma estratégia para acalmar os ânimos no campo político? Pode-se notar uma narrativa crescente entre os críticos ocidentais, insinuando que Zelensky prefere manter a guerra em curso, utilizando-a para solidificar seu poder. Ele fez promessas intrigantes, eleições imediatas após um cessar-fogo e uma disposição para não se reeleger. Ele declarou: "Não me apego ao meu cargo. Penso apenas em garantir a segurança do meu país." Contudo, por trás deste discurso, os sinais em sua administração reafirmam um controle estrito sobre a política e a economia do país. Em tempos de guerra, os verdadeiros interesses muitas vezes ficam ocultos. Embora mentes curiosas especulem sobre sua gestão, o que realmente acontece nos bastidores é um esforço meticuloso para consolidar o poder, com preparativos para possíveis eleições, dependendo do desenrolar do conflito.
O presidente insiste que a prioridade é a luta contra a agressão. Contudo, será que ele está apenas preparando o terreno para o que vem depois? Enquanto sua retórica sugere um afastamento das eleições, as ações de Zelensky indicam o contrário. O país parece estar num limbo, onde decisões estão sendo tomadas com um olho no possível futuro político. A perspectiva de eleições logo após um cessar-fogo parece um farol de esperança para alguns, mas um campo de incerteza para outros. E agora, com as tensões internacionais e as pressões internas se intensificando, a questão permanece: Zelensky realmente deixará o cargo ou está apenas manobrando um jogo político complexo? O tempo trará as respostas, mas, sem dúvida, a próxima reviravolta política pode ser mais amarga do que doce. As reações do povo e dos aliados internacionais também estarão em jogo. Como isso moldará o futuro da Ucrânia e de Zelensky?